Então, agora o assunto é a quebra de patentes de vacinas. Com a aprovação do Senado Federal de um projeto de lei que autoriza a quebra temporária de patentes em insumos de vacinas contra a Covid-19, o governo federal começou as negociações junto à Organização Mundial do Comércio para encaminhar a medida. Segundo dados oficiais, os Estados Unidos já manifestaram interesse em discutir um acordo multilateral sobre o assunto, que torna viável o aumento da produção e a distribuição no mundo de insumos e vacinas. A quebra de patentes é defendida pela OMC, a Organização Mundial, aliás, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, além da África do Sul, a Índia e outros 100 países. O assunto tem sido cada vez mais discutido como alternativa à escassez de vacinas e para acelerar a imunização da população. Segundo o governo federal, o Brasil vai trabalhar uma proposta de terceira via que envolve a participação entre os países detentores de tecnologias para a produção de vacinas e o funcionamento de fábricas que estão com capacidade ociosa em países em desenvolvimento. Rafael Vasconcelos, essa questão da quebra temporária de patentes é muito importante, não é mesmo? Até os Estados Unidos já se manifestaram aí favoráveis a essa quebra, pelo menos por enquanto, nesse momento terrível de pandemia que a gente está passando, né? Vamos saber a opinião dos nossos analistas. Promotor de Justiça Fernando Krebs, qual a sua avaliação sobre essa quebra de patente? Eu já me manifestei aqui anteriormente, quando nós discutimos esse assunto, ou foi dentro de outro que a gente acabou discutindo também essa questão da quebra de patentes, né? Ora, se os próprios americanos, que são o país do mundo que tem o maior número de patentes dado o seu desenvolvimento tecnológico, se manifestam a favor da quebra dessas patentes para que todo mundo tenha acesso à vacina contra o Covid-19, ora, se até eles estão querendo isso, eu é que não seria contra, muito pelo contrário. E hoje mesmo eu ouvia no rádio também que os empresários aqui do polo farmoquímico que nós temos aqui em Anápolis, que é muito forte, muito importante na produção de genéricos, prevê um boom, né, com a decisão do Supremo que prorrogou quebras de patentes, e com certeza esses laboratórios também poderiam contribuir ou fazer parte aí do processo produtivo, não é, de outras vacinas contra a Covid-19, que é o que tudo indica. Nós vamos ter que vacinar também no ano que vem e vamos ter que vacinar todos os anos. Então, a quebra da patente, ela é necessária porque vivemos uma situação excepcional, uma situação de emergência. Então, ela é a medida mais adequada, de maior bom senso, e se a maior potência do mundo sinaliza favoravelmente, não seríamos nós do Brasil que seríamos contrários. Jean Lopes, a maior potência do mundo defende a quebra de patentes, Jean? Claro que não. Quem defende a quebra de patentes é o novo governo norte-americano, um governo com viés socialista, que foi o que se tornou aqui, o Partido Democrata norte-americano, que hoje é tomado por uma espécie de PSOL com sotaque inglês, Rafael. A gente não pode pegar uma nação do tamanho dos Estados Unidos, com quase 500 milhões de habitantes, maior nação do mundo, 50 estados. Muitos desses estados, aliás, a maioria dos estados, com viés conservador, e tirar a posição ideológica por um presidente que não passa de um banana, que virou joguete na mão da sua vice e do Partido Democrata, né? Agora, independente da opinião do Biden, o presidente norte-americano, eu rio porque ele é uma figura risível mesmo. Independente da posição dele, a minha posição é que eu sou totalmente contra a quebra de patente, e só por um único motivo: quem vai sofrer com isso é o povo, principalmente as pessoas mais necessitadas, com menos capacidade financeira. Uma vez quebradas as patentes, os laboratórios vão deixar de investir em pesquisas, estudos e produção de medicamentos, não só para a Covid, mas para outras doenças. Ninguém vai gastar milhões de dólares e horas, né, a fio de estudos, de pesquisas, dedicação, mover dezenas e dezenas de pessoas dentro de suas indústrias para criar um produto, seja ele qual for, que logo depois ele vai perder o direito sobre esse produto. A gente tem que analisar, não é no micro, a gente tem que analisar no macro.
Por que que hoje a Pfizer, a AstraZeneca e essas outras vacinas existem? Porque os laboratórios que as criaram estudaram muito, investiram muito dinheiro e de repente vão perder todos os esforços para que outros ganhem? Ou alguém acha que a vacina vai sair gratuita para alguém? A vacina é gratuita aqui para nós, mas o governo federal paga. Né? Se ela for colocada nas farmácias, o consumidor vai lá na farmácia e tem que pagar por ela, não vai ser de graça, não. Essa quebra de patente só vai atender interesses de alguns e vai prejudicar, sobretudo, o povo que necessita de novos medicamentos para outras doenças que existem e que vão passar a existir. 3201, pois não, promotor? Só para contrapor, eu não tenho a pretensão de convencer o Jean, eu sei que eu não vou fazê-lo, mas apenas para o telespectador compreender, né? Já que o telespectador, como você muito bem diz, Rafael, ele é inteligente, né? Ele faz seu próprio juízo. O Jean está errado, tanto está errado, que no Brasil há muitos anos nós temos os remédios genéricos e nem por isso os laboratórios pararam de desenvolver novos medicamentos, quer dentro, quer fora do Brasil. Então, os remédios genéricos, eles são muito mais baratos e acessíveis ao consumidor, à população, porque justamente não há mais patentes a serem pagas. Né? O que os americanos estão defendendo, e eu penso que é o presidente que representa o seu país, e não o governador ou um prefeito de alguma cidade, mas sim o presidente, ele foi eleito democraticamente para tanto, e o Brasil reconhece a eleição dele, inclusive o atual presidente da República, ainda que a contragosto, mas ele reconheceu oficialmente. Ele fala em nome dos americanos, e até os americanos querem fazer porque eles têm interesse em quebrar essas patentes para tornar a vacina mais barata para que todos os 7 bilhões de habitantes da Terra possam se vacinar o mais rapidamente possível. Porque a economia ruim no mundo inteiro também prejudica a economia americana, que é uma economia fornecedora para o mundo todo, que vende para o mundo todo. Não é? Então, a decisão do presidente Biden, ela é absolutamente correta. Não é? E só para concluir e aproveitar o gancho, não é porque ele é democrata, não é? Que o país todo tenha pessoas democratas, né? E assim como o governo da Argentina, não é porque o governo é de esquerda que o país inteiro é de esquerda e é socialista. Eu não concordo com essa afirmação que o Jean fez no bloco anterior, até porque o modo de produção lá, ele é capitalista. Ele é absolutamente capitalista. E, inclusive, a economia argentina já estava muito mal com o ex-presidente, que era conservador e de direita, e que não resolveu o problema econômico da Argentina. Então, se ele se agravou ou não, isso é um processo. A Argentina vem mal economicamente há muitos anos. Mas nós devemos nos preocupar mais com o nosso quintal, com a nossa realidade, com a economia brasileira. Eu não me preocupo em resolver o problema da Venezuela ou da Argentina, porque nós não conseguimos resolver nem os problemas de Goiânia, muito menos os de Goiás e do Brasil. Eu sou bem mais modesto em relação à intenção de resolver problemas. Rafael, essa fala do Fernando, realmente, do Fernando Krebs, o nosso promotor, realmente me deu o gancho aqui para algumas coisas importantes. Primeiro, ele fala que o presidente dos Estados Unidos fala pelo país e todos nós devemos considerar. Que bom que você tem essa concepção, Krebs. Você poderia, inclusive, adotá-la para si mesmo em relação ao presidente do Brasil. Aliás, muitos que... Eu não nego que ele é presidente. Ele é presidente. Muitos que não concordam com ele, ou com as pautas dele, ou com a forma dele governar, não a respeito com o presidente eleito por 58 milhões de brasileiros. Né? Então, isso que você falou, que se o presidente lá nos Estados Unidos for eleito e deve ser a voz daquela nação, deveria isso ser adotado aqui no Brasil pela oposição, da qual o senhor faz parte. Então, eu percebi aí uma incoerência muito grande. Parte do povo. Em relação... Agora eu tenho direito de presidente. Nas ditaduras a gente não tem, mas na democracia tem. Exato, e tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são democracias. Aliás, por falar em democracia, quando se chama o país de democrata, aquele partido de esquerda lá dos Estados Unidos de democratas, eu quero dizer que democrata é só o nome, não quer dizer que ali eles sejam democratas, né? Ou seja, primam pela democracia.
O outro partido, que é o partido mais conservador, leva o nome de Republicanos. Então, assim, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Lá na Argentina, é verdade que o governo anterior, que não era de direita, era um governo de centro, mas ele herdou um país quebrado, destruído por anos e anos e anos do governo dos Kirchners, que destruíram a Argentina, como o PT fez aqui no Brasil. Acontece que o presidente Macri, que assumiu a Argentina, um homem de centro, não teve peito, coragem para fazer as reformas necessárias que o Jair Bolsonaro está tentando fazer aqui no Brasil, e por isso ele afundou ainda mais a Argentina. E agora a Argentina está sob um governo socialista. E em governos socialistas, povo não tem vontade, povo não tem... a eles cabem apenas obedecer, porque são suprimidos, são colocados à margem das decisões e da vontade de uma nação. É o que acontece na Argentina e que talvez o Brasil possa se encaminhar para o mesmo, a depender das eleições do ano que vem. Em relação às patentes, e você citou a questão dos medicamentos genéricos, agora sou eu que não tenho informação precisa, mas me parece que os medicamentos genéricos eles só podem ser produzidos respeitando uma certa quantidade de anos dos medicamentos originais, onde perdem a patente. Existe um intervalo, né? Vencida a patente. Vencida a patente, exatamente. Já existe uma lei, no Brasil que durante tantos anos, depois de tantos anos, os produtos perdem a patente. Aí sim podem surgir os genéricos. Quanto a isso, eu não sou contra. Eu sou a favor. Mas que se respeite esse período para que aqueles que produziram o produto recebam retorno financeiro, porque senão eles perdem o interesse de continuar produzindo e criando novos medicamentos. Rafael. 32017720, o público participa conosco de maneira incrível aqui, né? Muita gente mesmo acompanhando o nosso Jornal Brasil Central pela RBC-FM e também pela TV Brasil Central, além das nossas redes sociais. Boa tarde, Rafael. Sou o Ricardo de Trindade. Não concordo com o promotor Fernando Krebs. Sou comerciante no momento de crise. Mesmo com o recurso do auxílio, o que mais vendo são bebidas alcoólicas e não arroz e feijão, promotor. Bom, eu não conheço, não sei qual que é o comércio dele, né? Qual que é a região, o local, né? O alcoolismo, ele é um mal das sociedades modernas, né? Tem gente que prefere andar num carro de luxo e morar num barraco. Isso é questão de opção, né? Mas não acredito que seja a intenção da maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros está preocupada com a alimentação da sua família e dos seus filhos, e com as despesas e custos básicos, e não encher a cara. Bem, 32017720, um abraço para o José Antônio de Anápolis. Mais participações, 32017720. O nosso Butantan vai ter vacina daqui a alguns meses, e aí o Brasil não vai precisar comprar mais vacina. E ele fala do presidente dos Estados Unidos, é o Álvaro de Jataí, também participando conosco. A audiência é estadual, é impressionante. E está vindo aí uma campanha da Agência Brasil Central falando da importância, não é isso, presidente Reginaldo Júnior, a respeito das nossas coisas, né, da nossa comunicação, da nossa RBC-FM, da nossa TV Brasil Central, Júnior. Rafael, tudo bem? Não sei Tudo nem... bem, e você? Eu estou participando aqui? Está participando. Tô bonito lá, tô cabelo. E aí, Jean, bom dia, tudo bem, Jean? Bom dia, presidente. Jean, você estava naquela manifestação lá em Brasília? Rapaz, lotado. Não. Lotado aquela manifestação. Fiquei assustado com aquilo lá, rapaz. Meu pai mora em Brasília, meu pai estava falando para mim que aquilo ali, ele falou que nunca viu em Brasília uma movimentação popular espontânea como ele viu. Olha que loucura isso aí, Jean. É impressionante, Rapaz, é impressionante. Olha lá, meu pai mora em Brasília, meu pai mora ali na 304 Sul, em Brasília.
E ele estava voltando da fazenda, então ele passa ali pelo eixo, né? Pelo eixo central não deu para passar, porque aos domingos é fechado. Mas ele falou que ficou assustado, que demorou mais de 40 minutos para chegar de Sobradinho até o Lago Norte. De tanta gente que tinha tudo interrompido. Mas que loucura isso lá, né? Que loucura. Eu fiquei impressionado, até falei no meu comentário aqui, presidente, que eu jamais tinha visto uma manifestação espontânea por um governo, por um político como essa. A gente já viu outras no passado, mas motivadas por Eu achava que aquela investimento. das motos ia ser um negócio de doido. Aí eu fui ver essa daí ontem, meu pai falou assim, Júnior, eu não tive como entrar em Brasília. Aquela das motos, eu nem sabia que o Brasil tinha tanta moto. Rapaz, que louco. Mas essa de ontem eu fiquei assustado, hein? Isso é um recado, viu? Isso é um recado. Aliás, sabe o que eu achei engraçado? Porque no dia das manifestações eu acionei o Hoje Twitter. é engraçado é a pesquisa Datafolha, né? Pois é, eu acionei o Twitter e aí o negócio pegando fogo lá, milhares e milhares e milhares de pessoas. E aí eu coloquei no UOL, tava lá assim, pesquisa Datafolha diz que 49 dos brasileiros querem o impeachment do presidente. Coloquei no jornal O Globo a mesma manchete. Rafael, Coloquei... Ou seja, esse pessoal está essa velha mídia, presidente, essa velha mídia Doutor está... Fernando Krebs, eu vou encher o saco aqui de vocês uma coisa, eu acho que isso vale um debate. Tem muita gente falando. A gente precisa de começar. A primeira coisa que é muito engraçada é que falavam que a Brasil Central não tinha audiência. O WhatsApp tá aí para responder pra gente que tem audiência, né? Nós precisamos de começar a questionar o seguinte, fazer uma pergunta pro cidadão. Vou até tirar a máscara pro cidadão entender. Tem que fazer uma pergunta. Tem que perguntar assim, você já foi pesquisado algum dia por algum instituto de pesquisa? Melhor, algum dia o Instituto Datafolha já bateu na porta da sua casa? A gente precisa começar a fazer essa pergunta, não só o Datafolha, mas como os outros também. É importante a gente começar a fazer essa pergunta. Você já foi pesquisado algum dia por Instituto de Pesquisa? Eu tenho 41 anos. 41 anos que eu tenho, Jean. Eu nunca fui pesquisado. Eu moro há 41 anos em Goiânia, já mudei de um lugar para o outro. Eu nunca vi um pesquisador me perguntando o seguinte, o senhor gostou da calçada pintada de amarelo? Nunca me perguntaram nada. O pessoal já está respondendo aqui. Não, ó. aquela O Aurélio pergunta- diz que nunca aquela foi. Eu queria fazer uma pergunta. A Você, pesquisa- cidadão que está ouvindo a Brasil Central, você sabia que para os institutos de pesquisa você não existe? A Luciene também Ah, diz que nunca foi. Olha aí, ó. O Datafolha fez essas últimas pesquisas, provavelmente, nos presídios de São Paulo e na Papuda, em Brasília. O Rony Clay diz que já foi pesquisado pelo Datafolha. Já Rony foi? Clay. Olha lá. Rony Clay, qual foi a pergunta que fizeram para você no Datafolha? Vamos ver se ele responde pra gente, Rafael. Mas é engraçado isso, porque o Datafolha não faz pesquisa em Goiás. Ciro Miranda, Júnior, eu nunca fui pesquisado e também não conheço ninguém que tenha sido. Olha aí, ó. Vamos fazer essa pergunta. Vamos ser sério. Quer ter um país sério? Vamos começar a fazer coisas sérias. Essas pesquisas, eu tenho 41 anos de idade. Eu já andei no centro de Goiânia, eu já andei aqui na Chácara do Governador, no Parque das Laranjeiras. Todo dia a gente almoça aqui no Júnior. Um abraço, Júnior, daqui a pouco estamos chegando. Eu moro em abraço, Alto da Patrícia. Glória. Quer dizer, cara, você tem... A Patrícia é melhor que o Júnior. Cara, não tem... Eu nunca fui pesquisar. Mas, Isso é gente, sério. Mas, gente, o WhatsApp bombou depois que você chegou aqui, ó. Eu nunca fui, com 57 Fala o nome das anos. pessoas. Vamos começar falando das pessoas. O Porque Adriano. essas pessoas não existem para esse instituto de pesquisa. Exatamente. O Aurélio de Aparecida de Goiânia tem 54 anos e nunca fui, né? Já fui em igreja evangélica, nunca fui católica, também. espírita, macumbeira. Nunca me perguntaram em nada. O que me deixa estupefato é Diná saber... Carvalho tem Pera aí, 65 Rafael. anos e nunca foi também. Olha só, Jean, uma senhora de quantos anos? 65 anos. 65 anos, como é que é o nome dela? Diná Carvalho Fernandes. Atenção, Instituto de Pesquisa, a dona Diná existe, tem 65 anos, CPF, RG, tem tudo. Ela nunca foi pesquisada. Aqui no estúdio, você já foi, Jean? Nunca, jamais. Rafael, Não. Marquinhos, Não, senhor. Rodrigo. Rodrigo. A SAF é nosso terrorista, nunca foi. Peraí, doutor Fernando Krebs, vamos perguntar pro doutor Fernando. Silvana também nunca foi. Olha aí, ó, olha o povo. Cara, vamos colocar o povo no jornal. Porque os telespectadores da Brasil Central, eles existem. É. Eles existem. Então, Agora, quer dizer, alguma coisa está A acontecendo. pesquisa do WhatsApp nossa aqui, eu acredito nela. É impressionante o número de pessoas que participam. Doutor Fernando, Rafael, vamos ver se ele já foi entrevistado. Já foi promotor de Nunca- justiça?
Nunca fui pesquisado. A vez que tentaram me Eu não pesquisar, tô clonaram meu sem WhatsApp. micro, sem áudio. Mas... Clonaram o WhatsApp do Fernando Cremes a última vez que ele foi pesquisado, entre aspas, né? Doutor Fernando, eu vou contar uma história pra aliás, você. foi a coisa mais coerente já dita aqui. O Datafolha... Vou contar uma história pro senhor aqui. Vou contar uma história pro senhor. Lá em 1994, 93, o Jornal do Meio Dia, o Paulo Beres começou a fazer essa pergunta no ar. E aí um dia ele pediu, o Paulo era o diretor da TV Serra Dourada, ele pediu pro Jorge Rosa, pro Almir, eu não me lembro quem eram os outros, depois acho que tinha a Flávia, tinha os meninos, pediu para eles saírem a campo, fazendo a pergunta sem edição. Isso é uma sugestão que eu dou pra gente fazer aqui. Sim. Sem edição, tá? Sem edição. Uma matéria direta, sem desligar a câmera, sem edição. Olá, Rafael, você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Eles não acharam ninguém. E quando acharam, eles acharam um funcionário do instituto de pesquisa. Nossa. É mais fácil achar um pesquisador do que alguém que foi pesquisado, meu. Outra coisa, presidente, outra coisa que a gente tem que dizer é o seguinte. Eu sou jornalista e eu amo essa profissão e respeito demais ela e respeito os jornalistas sérios que povoam as mais diversas redações e emissoras por todo o Brasil. Mas o que o jornalismo brasileiro, da grande mídia, a velha mídia, está fazendo é um absurdo. Sábado, independente de quem é o presidente, houve uma manifestação com dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Isso foi ignorado na maioria esmagadora dos jornais e das televisões brasileiras. Foi ignorado. Isso não é jornalismo. O jornalista tem que passar todas as notícias relevantes. Vamos perguntar para o telespectador. Sejam elas positivas ou negativas ao governo. Jean, vamos lá. Não, tem que ser feita a verdade. Exatamente. A pergunta da verdade. Seja negativa, seja positiva, tem que jogar. Vamos perguntar para o telespectador. O Rafael está com o WhatsApp na mão dele, 32017720. Só não pode ligar. Não, ligar não adianta. Manda mensagem. Você já foi pesquisado, você vai falar só se você foi pesquisado ou não, e o bairro que você mora. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos convidar o pessoal do Instituto de Pesquisa a ir no bairro tal, para ver se eles já foram. Porque se brincar, você tem que soltar eles na mão com um caderninho do Instituto de Pesquisa e um GPS para cada um, porque eles não sabem andar em Goiânia. O Datafolha nunca veio aqui em Goiânia não, rapaz. Nunca veio aqui em Goiânia. É cada instituto de pesquisa. Cara, tinha instituto de pesquisa aí, vocês sabem o que aconteceu na eleição passada. Tinha candidato aí que era líder em audiência e virou quarto, quinto colocado. Né? Quer dizer, então, eu sou defensor, já que você vai fazer... Inclusive, por gentileza, né, faça uma pesquisa de televisão no horário aqui do Jornal Brasil Central, do Boa Noite Goiás, Jornal Brasil Central, segunda edição, do Nosso Esporte, Secreto de Ouro, né? Você assiste a Brasil Central... Dá essa sugestão para o Datafolha vai ficar... Prepara para a nossa próxima campanha. Mas, ó, Rafael, começa a ouvir o povo aí. Vamos lá. Dá o seu telefone, vamos ouvir o povo. Meu Deus, o negócio aqui tá bombando. Claro, vamos perguntar o povo. Você já foi pesquisado? Bota o Rafael que ele é mais bonito lá, Marquinhos. Adriano da Vila União, vamos lá. Não precisa de pesquisa para saber o destino do Bolsonaro será o mesmo do Trump, o Claudemir. Pronto. Acabou que tem que não falar respondeu, a verdade. Claro. O Charles mora no residencial Monte Carlo, tem 41 anos. Nunca vi nem pesquisador deste grupo. Só eu e o Charlão nós já botamos para quebrar. Vamos lá. Boa tarde, nunca e nem quero, pois não são sérios. O Delay de Trindade, um grande abraço. As pessoas existem, WhatsApp, paga imposto, o que mais? Sou Luiz Filho, tenho 51 anos e nunca fui pesquisado. André Araújo, 42 anos, nunca fui pesquisado. Vamos lá, já foi abordado por Instituto de Pesquisa, sim, mora em Aparecida de Goiânia. Exagero do presidente. É alguém aqui que não colocou a foto, mas o nome tá Wellington. Lá da Aparecida de Goiânia. Exatamente, nunca fui, tem 54 anos, Santa Genoveva. Já tem 2 que não foram pesquisados e 6 que foram. Que não foram, olha, 2 que foram pesquisados e 6 que não foram. Mas tem um que é sem foto, né? Ricardo de Trindade, já morei em Brasília. Já morei também no Pará e em Trindade. Nunca fui pesquisar. Amém, Ricardo. Vamos lá. Rafael, eu vou dar uma sugestão. de Aparecida de Goiânia, mais de 50 anos de idade. Nunca fui pesquisar. 8-2. Vamos contar. Rafael Vasconcelos, eu vou dar uma sugestão. Lê mensagem só de quem coloca foto. Porque a gente não sabe se é uma pessoa existente,
se é robô, Ok, se é ok. militante, o que é. Então lê de quem põe foto. Eurípides, eu nunca fui pesquisar. 9-2. Jardim Dom Bosco, Aparecida de Atenção, Goiânia. pessoal. Jardim Márcia. Dom Bosco. Tenho 53 anos, nunca participei de 10-2. pesquisa nenhuma. Vamos lá. 10-2. Tenho 62 anos de idade, tá digitando ainda aqui, mas não, nunca foi pesquisar também. 11-2. Rafael, quem falou que participou de pesquisa devem estar confundindo com a do IBGE, porque o Datafolha nunca passou aqui em Goiânia. Tem esse detalhe também, 12-2. né? Nós já estamos com 10 de frente. Muito bem, vamos lá. Essas 12 pessoas que falaram com a gente Rivalino, aqui, 67 anos, nunca foi quer dizer, pesquisado. 13 pessoas, só o seguinte, 13 é o número da Brasil Central. Essas 13 pessoas, o Jean, mais as outras duas, quer dizer, 15 pessoas, duas foram pesquisadas. Eu quero saber o seguinte, essas pessoas para o Instituto de Pesquisa não assistem a Brasil Central, não assistem nada? É muito fácil falar que você vai decidir o futuro do país com pesquisa. O que vale é voto. O Giovanni, que vale é as pessoas na rua conversando com a gente. Júnior, mas e essas pesquisas Giovanni também ainda... disse que nunca foi pesquisado. E essas pesquisas mal feitas ou falsas, Vou elas, passar aqui atrás de você que eu vou pegar uma água aqui. elas acabam até mesmo Quer por uma água, não? interferir... Não, obrigado. Elas acabam até mesmo por interferir nas eleições, porque elas induzem. O que eu posso dizer, por exemplo, semana passada foi feita uma live por 2.500, entre aspas, artistas brasileiros, entre aspas, que a maioria ali no de artista não tem nada, mas se declaram artistas, tudo bem. Contra o governo atual e a favor do ex-presidente Lula. As visualizações foram ridículas, patéticas, mostrando que a realidade que Não é acontece no Brasil direita é nem diferente. esquerda. É o seguinte, você já foi pesquisado? Maria Vicente Rosa, tem 69 anos, nunca foi pesquisada. Balança, vamos lá, Tenho vamos balançar. 51 anos e nunca fui pesquisado. Tudo Vieira do pronto, Vila vamos lá. Boa. Já ganhamos do tudo pronto e do balanço. Sou de Morrinhos e também nunca fui alvo de pesquisa. Olha só, Lucimar. Jean, olha o tanto de gente participando, Jean. Boa tarde, mas meu nome é Mário, tenho Nome 55 surpreende. anos e jamais fui entrevistado pelo Datafolha. 15-2. Morei por 50 anos no Rio de Janeiro, também nunca fui pesquisado por lá. Lá é Ibope, Ibope. O pessoal fala quais. Adriano Chaves de Aparecida de Goiânia diz que já foi pesquisado. 13-3. É igual 15-3. Mega Sena, sabe que ganha, mas eu não conheço ninguém. Rapaz, lá em Mas existe. casa eu jogo na Mega Sena tem 25 anos, nunca ganhei nada. Wellington, Jardim parar das de jogar. Oliveiras, nunca foi pesquisado, tem 46 anos de idade. Hoje estão sendo feitas pesquisas através do telefone devido à pandemia. Não liga pra mim não, porque só liga 011 cobrando. O jornalista Não liga pra mim não. Ó, O dia inteiro o telefone cobrando. Os jornalistas precisam entender as metodologias científicas Vocês dois de já opinião. foram pesquisados? Instituto de Daniel de Pesquisa? Paula e o Lucas. Vai lá, chama um, vem cá, Lucas, conta tá aqui como é que foi a brincando. pesquisa. Vamos Tá lá. brincadeira, Vamos lá, Lucas. vamos fazer uma pesquisa pro Lucas. Vamos aqui. lá então, vamos lá. Bora pro Lucas, vamos lá. Vamos tirar um pouco do tempo do Vamos lá. esporte também. Você já foi pesquisado por algum instituto de pesquisa? Já. IBGE. Não, irmão, você tá brincando comigo. Vai lá. Pode tirar. Só saber quem vai. Pra quem que vai votar nas eleições? Sim. É? Sim. O que você respondeu? Na oportunidade respondi. Pode falar. Tem quem? 13. Tá exonerado. A gente tem que parar com as paixões de lado, a gente tem que parar com as paixões, mas a gente tem que fazer uma análise séria. Você vê, nós temos aqui 3 pessoas aqui, mais 3 aqui, 6, 8 pessoas dentro desse estúdio. Das 8 pessoas aqui dentro, somos cidadãos, a gente paga imposto. O Daniel, aquele que narrou o jogo ontem, é o mais novo de todos, o Jael mais velho. Todos nós não fomos pesquisados, apenas um. Apenas um aqui foi pesquisado. Então é a prova, cidadão, você pare de acreditar em pesquisa. Quando o pessoal fala para você, não, a Brasil Central é assim, o candidato tal é assim, pare de acreditar em pesquisa. Ouça o que o cara tem para falar. A Brasil Central, pela primeira vez na história, nos institutos de pesquisa, olha que eu estou falando uma coisa que pode ser ruim para gente. Sim, Nos institutos de pesquisa, a Brasil Central começou a pontuar. sim. A gente soube dessa De maneira história. fortíssima. Fortíssima. E incomodar. Só incomoda porque o cidadão que está mandando um WhatsApp falando que sim, que não, ele acredita na Brasil Central. Ele acredita num projeto de valorização da comunicação séria. E não daquela comunicação do tempo ruim. Comunicação séria, comunicação de respeito. Então,
você, telespectador, vocês podem ter certeza que, independente de ter número de pesquisa, tal, o que vale pra gente é o que você fala. É o que você manda pra gente. Você vê, nós tivemos 15-2, chegou um aqui, já foi pesquisado, Alexandre, por algum instituto de pesquisa? Não. Então já ganhamos uma porcentagem. Lucas, você é o único que foi pesquisado. Qual que é, Lucas? Qual que Devia é estar à o toa lá instituto? no instituto lá, devia estar à toa passeando lá como é que fala? Lá no, aqui no boneco, lá no meio da Avenida Anguera. Eles queriam derrubar. O Lucas diz que foi pesquisado por um instituto chamado Vox Populi, que é um braço do petismo. Por isso que ele botou 13. Pessoal, o que vale não é a paixão política. É a verdade. As pessoas nunca foram Deixa pesquisadas eu e ficam perguntar pra falando isso aí. Michele Buzon. Pra Michele Buzon. Cadê a Michele? A Michele tem... Michele, Já foi Oi. pesquisada? eu tenho... Não, responde ainda não. Vamos fazer um... A Michele é o tipo de pessoa que o cara que faz pesquisa, ele vai nela. Ele não vai nós. Ele vai, Vou ter que te vou errar, não, decepcionar, Júnior. Vou ter que te decepcionar porque ninguém veio em mim, não. Não fui pesquisada, não. Não foi. Vamos passar a bola pra Ó, ele, e deixa então. eu adicionar, o pessoal do Switcher também, nossa equipe técnica, já fizeram a pesquisa lá, já me passaram o resultado aqui, também não foram pesquisados. Então mostra que a Brasil Central é líder. Prepara que a nossa campanha agora é o seguinte, Brasil Central em primeiro lugar. Acabou. Eu tô achando que o Brasil Júnior tá Central querendo é muito encabeçar a pesquisa, não sei Prepara. por quê. Michele, o povo na rua fala com você? Como assim o povo na rua fala comigo? Oi, Michele, tudo bem? Eu te vi no Jornal Brasil Central, te vi na TV Brasil Central. Olha, agora de máscara a coisa tá mais discreta, sabe? Mas já aconteceu de eu estar em lugar que, inclusive, eu queria estar sossegadinha lá e me encontraram. Já aconteceu também. Você tem ideia, né? Agora tem uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, ó. Agora a gente já tá brincando porque já chegou na hora do esporte. O que tem de negro casando de máscara aí, ó, que tira a máscara, cara, sabe? Rapaz do céu, o Rafael Vasconcelos de sem máscara era de doer. Então, beleza, boa tarde pra você, Jean. Boa tarde. Ganhamos a pesquisa que não existe Promotor de Justiça Fernando ninguém. Krebs, obrigado também. Grande abraço. Doutor promotor de Fernando foi justiça. clonado. Foi responder a pesquisa, foi clonado. Um abraço ao Doutor promotor, um Fernando, o abraço senhor a foi todos. clonado. O senhor, justo o senhor. O doutor Fernando foi clonado, imagina a gente. Ai, ai, vamos lá. Michele Buzon é com você. Daqui a pouco vem a equipe do Escrece de Ouro. Tá certo. Tchau, tchau. Boa tarde pra vocês. Ainda tem notícia aqui.